Lá em Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e nas demais coisas, ou as demais coisas, depende da tradução, lhes serão acrescentadas. O que esse texto fala? Mateus 6 fala sempre para a gente não andar ansioso, para a gente entender que Deus faz todas as coisas, que Deus vai fazer todas as coisas por nós, porque Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos passarinhos. Você já viu o passarinho plantar? Você já viu o passarinho trabalhar para comer? Não, mas o Senhor sempre cuida disso. Então, isso é importante nós sabermos, que o Senhor, Ele pede em Mateus 6 inteiro que nós ficaremos ansiosos por tudo que está acontecendo. Mas em Mateus 6:33 ele fala bem assim: mas tu não precisa se preocupar, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu separei esse versículo em 3 tópicos: buscai a Deus, justiça e as demais coisas serem acrescentadas. O que é isso? O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é querer mais de Deus, querer entender o universo de Deus, querer estar na presença de Deus. Lá na tábua dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso primordial, Ele é a nossa essência, Ele é o primeiro de tudo, ou tem que ser o primeiro de tudo. Muitas vezes a gente troca invertemos as coisas. Então, nós, ao invés de colocarmos Deus, às vezes, em primeiro lugar, ou todas as vezes a gente coloca muitas coisas na frente de Deus. Como, por exemplo, nós colocamos os nossos trabalhos, os nossos afazeres, ou o nosso marido, ou a nossa esposa, os nossos filhos. A gente sempre arruma uma situação para a gente colocar Deus em segundo, terceiro, quarto plano. E não é dessa forma. Então, o buscai a Deus. Boa noite, Reinaldo. Deus abençoe, meu querido. Um ano cheio da presença do Pai para você também. Você é lindo. Deus abençoe. O buscai a Deus é você estar focado em entender a Deus e obedecer os seus mandamentos, que é a segunda parte que eu vou falar, que é da justiça. Primeiro, obedecer a Deus. Buscai a Deus, entender o mundo de Deus, depois a sua justiça. O que é a sua justiça? No meu entender, a justiça de Deus que fala nesse versículo é nós entendemos os seus mandamentos, nós obedecemos a sua palavra. A paz do Senhor, Jean, nós compreendemos que os mandamentos que Ele faz para as nossas vidas é algo que a gente tem que levar afinco, tem que levar a sério, levar com seriedade e obedecer a Deus. Então, buscar a Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é isso, é buscar aquilo que Ele nos ordena e nos pede para fazer. Muitas vezes nós temos que passar por algum processo árduo de uma forma que às vezes a gente não quer, mas isso é necessário para que vivamos o propósito de Deus. Porque às vezes nós pensamos que o propósito é nosso. Hoje eu tenho o propósito de emagrecer. Esse propósito é seu. O propósito de ir à academia é seu. O propósito de beber água é seu. O propósito de Deus é que você faça a vontade dele. Entendeu aí? Deu para entender a diferença do teu propósito para o propósito de Deus? Se você entendeu, diga aqui amém, eu entendi agora. Eu achei que o propósito de Deus era fazer com que eu emagrecesse, com que eu fosse beber água. Porque eu falo água? Porque tem muita gente que não bebe água, então coloca como propósito: esse ano eu vou beber mais água. Esse é um propósito pessoal, é um propósito seu. Mas aquele propósito que Deus pede para você fazer, que Ele te coloca num processo, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Para você viver esse propósito em Deus, você tem que passar o processo em Deus. E é diferente. Eu vou te dar um exemplo. José tinha um propósito a ser cumprido. Deus deu para ele quando ele era criança, adolescente, lá jovem. Quando ele sonhou um dia que ele estava em cima e as outras pessoas estavam se curvando, ou as espigas, ou as estrelas, vamos colocar assim, se rendiam a ele. Então ele entendeu que ele tinha um processo a passar, ele tinha um propósito em Deus. Ele sonhou, mas para que esse propósito em Deus, esse propósito em Deus fosse se cumprir, ele teve que passar pelo processo de Deus.
que Deus colocou e permitiu que ele fosse colocado nesse processo para lá na frente ele governar o mundo e alimentar uma nação. Vocês entenderam? Primeiro, ele foi invejado pelos seus irmãos. Primeiro, segundo, ele foi colocado num poço. Terceiro, ele foi vendido. Os irmãos queriam matá-lo, mas como tinha uma voz mais forte, que era o mais velho, falou, não, vamos vender. E aí começou a vender, vendeu. Aí ele começou o processo. Olha aí, o processo começou aqui, daqui a pouco ele caiu na casa de quem? De Potifar. Começou a administrar as coisas de Potifar. As coisas foram crescendo e as coisas foram acontecendo. E aí Deus já foi dando administração para ele, já foi fazendo com que ele aprendesse a administrar uma casa grande, com vários criados e uma situação difícil, que era a mulher de Potifar. O que aconteceu? A mulher de Potifar foi lá e assediou ele. Ele correu, não quis. Fugiu da tentação, processo, voltou para prisão, começou a administrar a prisão, gente, administrar pessoas dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, não é fácil, só tinha pessoas perigosas lá dentro, mas mesmo assim, o carcereiro mordeu a chave para José e a autoridade a José para poder ser líder da casa, processo. Aí José teve um sonho, o copeiro e o padeiro teve um sonho, José interpretou. Processo, mas Deus já estava ali, dando administração na cadeia. Não existia só egípcios, existiam outras denominações. Então eles não falavam uma língua só, falavam outras línguas. José, a administração, já começou a entender outros dialetos. Olha aí, administração, processo. E aí Deus empurrando ele cada vez mais para perto do faraó. Aí daqui a pouco o padeiro e o copeiro foram soltos. O faraó teve um sonho que Deus permitiu que acontecesse. Deus forçou tudo isso para que um deles lembrasse de que José um dia tinha revelado o sonho no processo. Aí o processo de José está chegando ao fim. Vai até Faraó e começa a administrar, e começa a falar a interpretação do sonho. E na interpretação do sonho, ele dá logo uma aula de empreendedorismo. Ele fala, mas é necessário fazer isso, porque ele já tinha aprendido lá na casa de Potifar e na prisão. Irmãos, nada que Deus te coloca para passar é em vão. E você sempre vai sair mais forte com o aprendizado de uma forma diferente, porque é Ele que está te ensinando. E Ele está te ensinando a ser forte, inteligente e ágil naquilo que Ele quer te colocar como propósito para você ser usado por Ele. José chega a Faraó e interpreta o sonho e fala para ele, você precisa de uma pessoa competente para quê? Para administrar no tempo de fartura, porque você precisa construir celeiro, isso, aquilo. Ele começou a dar dica. E aí, o faraó falou, eu já sei até quem é essa pessoa. Aí ele falou, quem é essa pessoa? Você, José. Não existe ninguém mais capaz para fazer essa situação do que você. E o que José fez? Começou a administrar. José já sabia administrar, José já sabia fugir de tentação, José já sabia falar outras línguas, e assim aconteceu. José foi usado por Deus. Olha, que maravilha. Processo, propósito. O que você plantou em 2022, o que você passou por 2022 vai ser o que você vai colher em 2023. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é importante. Você entender que você precisa primeiro buscar Deus, depois seguir os seus mandamentos, que é a justiça dele, e obedecer a tudo que ele pedir e te mandar. E o terceiro é as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você entende que Deus, ele precisa ser adorado, quando você entende que você precisa servir a Deus e servir e cumprir a sua justiça, ele vai te presentear com aquilo que você precisa para você. Ele vai te acrescentar algo, ele vai te dar dons, ele vai te dar talento, ele vai te dar aquilo que está no teu coração. Se você necessita de uma moradia, ele vai te dar. Se você necessita de um trabalho, ele vai te dar. Se você necessita de uma direção, ele vai te dar. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se as demais coisas não forem acrescentadas, não tem problema. Eu já estou satisfeito com Deus e a sua justiça. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pegar esse copo aqui. Vou encher até aqui. Tá vendo? Esse copo aqui é uma ilustração que eu vou falar para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é a água. E a sua justiça, a água. As demais coisas, esse restinho aqui que sobra, ó. Tá vendo? Que vai ser acrescentado para complementar aquilo que você já tem. Daquilo que você já está cheio. Isso é importante você entender, que você precisa estar cheio de Deus, não das demais coisas. E as demais coisas, se não vier, não tem problema, você está cheio. Isso é importante.
Porque coisas têm preço. Coisas têm preço. E buscar a Deus e a sua justiça tem valor. Deus, quando Ele quer te levar para um propósito, Ele sempre te indica pessoas. Ele não te dá presente, Ele te dá pessoas. Porque pessoas têm valor também. Pessoas têm valor. Coisas têm preço. Pessoas têm valor. Deus tem valor. Sua justiça tem valor. E a gente tem que saber assimilar. A gente tem que saber balancear aquilo que a gente quer. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai ser acrescentada para te deixar feliz com aquilo que você necessita, com aquilo que você sempre sonhou, com aquilo que você sempre desejou. E Deus, Ele presenteia aquele que anda no seu curso, aquele que entende que buscar a Deus é muito melhor, que buscar a sua justiça é muito melhor. E as coisas vão ser acrescentadas. Noé, quando foi chamado por Deus para construir a arca, ele não tinha nada, nem chuva, mas Deus enviou uma lista de materiais que ele tinha que pegar. E uma coisa louca, não existia chuva. As pessoas falavam: Noé, vai construir arca para quê? Porque vai vir um dilúvio. Que dilúvio é esse, Noé? Tu tá ficando doido? Eu busquei a Deus e a sua justiça. E se eu busquei a Deus e a sua justiça, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. Quando a gente busca a Deus, por mais que nunca aconteceu, Deus falar contigo é porque vai acontecer. Se você hoje clamou a Deus para uma resposta para a tua vida, Ele está te mandando, independente se já aconteceu ou não, vai acontecer, porque Ele te ama e Ele quer que você realize o desejo do teu coração. Amém? Glória a Deus. Comenta aí se você está entendendo o que Deus está falando contigo essa noite. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, quando a gente busca a Deus e a sua justiça, tudo vai ser acrescentado em nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a preparação que Deus vai te dar. Porque se você... eu vou te dar um exemplo aqui. Como às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, não é porque Deus não quer dar, é porque não estamos preparados para receber. 2023, eu profetizo sobre a tua vida. Vai ser espetacular. Se você ainda não se preparou para receber o melhor de Deus em 2023, se prepare. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você daria para o seu filho de 5 anos uma Ferrari para ele dirigir? Hã? Você daria uma Ferrari para o seu filho dirigir? O desejo do seu coração de dar a Ferrari é maravilhoso, a intenção é fantástica. Mas será que ele está preparado para dirigir a Ferrari? É mais ou menos isso que Deus vai fazer contigo. Ele vai te presentear, mas você precisa estar preparado, preparada para receber. Na hora que vir, você falar: pode mandar, Senhor, que eu estou preparado. Já me preparei, porque a tua palavra eu ouvi quando busquei a ti, quando busquei o teu reino em primeiro lugar, quando eu busquei a tua justiça. Eu entendi, ouvir a tua voz e falei assim: eu vou me preparar, porque o Senhor tem algo especial para mim. A justiça é dele, é isso mesmo, meus irmãos. Se não acontece o que pedimos, é porque quando a gente busca a justiça de Deus, é isso mesmo. Não é que ele seja injusto. Quando a gente busca e obedece, porque ele vai falar pra gente na justiça: se prepara, obedece, para de mentir, olha a soberba, altivez. Ei, tá orgulhosa por quê? Tá orgulhoso porque, ei, vamos mudar. Essa é a justiça. Vamos mudar, vamos seguir aqui, vamos ler mais, vamos ouvir mais, vamos falar menos. Essas coisas é aquela justiça que Deus pede pra gente fazer e obedecer. E aí as coisas começam a acontecer, porque Deus, ele não é injusto em momento nenhum. Eu sempre falo nas ministrações, quando eu vou por aí, quando Deus toca no meu coração de falar, eu falo que eu demorei 8 anos para que uma vontade de Deus na minha vida viesse se cumprir. Deus fez uma promessa para mim, mas ele só cumpriu essa promessa depois de 8 anos. Mas nesses 8 anos eu vim me preparando para quando ele entregar, ou quando ele entregou, eu abracei e falei: eita, agora vai deixar que eu domino. É dessa forma. Se não chegou ainda, vai chegar. Mas se prepare. Não fique esperando pelos outros. Não faça apenas o que os outros falam. Faça aquilo que Deus pede para tu fazer. Porque aquilo que o homem fala
é muito vago. Porque às vezes eu até falo para você fazer, mas eu não faço. Mas aquilo que Deus pede para você fazer é porque Ele vai repor aquilo que você precisa. Ele vai colocar em tuas mãos tudo aquilo que você precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada. O propósito de 2023 é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada. Mas é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor, Ele quer nos presentear, Ele nos ama. Não há nada que nós possamos fazer mais para Ele nos amar mais, mas não há nada também que a gente deixe de fazer que Ele venha nos amar menos. O Senhor nos ama incondicionalmente. Não tem amor maior do que o de Deus para nossas vidas. Temos que entender, está escrito aqui, a minha esposa que mandou, temos que entender que Ele só nos dará quando tivermos preparado, e o tempo certo é dele. Então nós temos que trabalhar no Kairos do Senhor. A justiça é dele, é Ele que nos justifica. Em Josué 1:9 diz assim: seja forte e corajoso, não pare, não desista. Não foi porque não aconteceu ainda que o Senhor não vai te dar. Vai! Mas grava isso na tua mente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus, Ele vai falar contigo. Deus, Ele vai falar contigo. Às vezes parece que está tão longe. Mas não é que está longe, é porque a gente ainda não se preparou para receber. Está tão pertinho. Eu sempre falo daquela ilustração do homem que fica cavando. Ele cava um buracão e o diamante é desse tamanho, enorme. E quando chega na última pasada, ele para e desiste. Que tristeza. Só faltava uma e ele foi tão longe. Muitas vezes servimos a Deus há muito tempo. Muitas vezes servimos a Deus há pouco tempo. Mas achamos que tudo que Ele prometeu para nós está demorando. Não. Vai ter aqui ainda nessa live pessoas que vão testemunhar daquilo que Deus fez, que te prometeu ano passado, em 2022, que você achou que não, que Deus já esqueceu de mim. Deus vai realizar em 2023, porque você está se preparando. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal é para a morte, é para você crescer. Cresça em Deus. Não tem limite para crescer em Deus. Não se limite em crescer em Deus e querer aprender mais de Deus. A palavra dessa noite: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria desejar um feliz ano novo para vocês. Queria desejar um ano espetacular. É o ano 2023 espetacular. Viva o melhor de Deus, o extraordinário. Viva o extraordinário. Viva como fosse o último dia. Não fique esperando para amanhã. Não fique plantando hoje ou esperando plantar amanhã para colher depois. Não, plante hoje. Plante hoje. Não deixe de plantar. Plante. Porque o Senhor, no momento certo, você vai colher. Ele vai estar regando ali, ó. Ô, bênção. 2023, aqui é o ano da colheita. O que você tem plantado? Esse é muito forte e verdadeiro. O que você tem plantado? Glória a Deus. 2023 é o ano da colheita. O ano vai ser espetacular. Ah, mas eu plantei tão pouco. Calma. Você plantou em quem? Plantou no quê? Se você plantou em Deus, você vai colher 100 por 1. Vai colher tanto que vai falar: nossa, uma sementinha deu tanto fruto. Deu, claro que deu. Porque você plantou certo. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por participar dessa live. Obrigado. Se essa live ela falou contigo, compartilha com outras pessoas. Vai estar salvo aqui no Instagram.